Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, ok? Tá rolando Caixa Assombrada do mês de junho com o tema Caixa Junina, né? De festas juninas. Tá muito legal a caixa, não deixe de adquirir a sua. Se ainda não tem assinatura, ainda dá tempo de assinar e receber a partir da Caixa Junina. E se ainda não tem assinatura, mas também não quiser fazer, você pode adquirir de forma avulsa, tá? Comprar a caixa, somente ela, e também você pode presentear alguém com essa caixa, o que é muito legal aí nessas mês de festas juninas, né? Ganhar aí a Caixa Junina. Bom, pessoal, dito isso, vamos aos relatos de hoje. E o primeiro eu já falei para você não se esquecer do like, então não se esqueça do like. Vamos para o primeiro relato de hoje, que é este daqui. O espírito mergulhou na nossa piscina. Misericórdia! Mas sabe que eu já ouvi relatos disso daí? Já ouvi. Depois eu conto. Vamos lá. É uma moça que nos conta. Os nomes estão todos trocados de todos os relatos, ok? Oi, Ana. Descobri seu canal e escuto os relatos toda vez que faço os meus afazeres domésticos. Coloco o meu fone de ouvido e viajo. Então, para você entender mais ou menos, eu preciso contar... Gente, o ar-condicionado está se comunicando com a nave-mãe, será? Ou vai dar defeito mesmo? Bom, continuando. Oi, barulho. Olha, dá pra ouvir? Não sei se vocês conseguem. Bom, vamos lá, ignorando o ar. Então, para você entender mais ou menos, eu preciso contar que a minha mãe conheceu o meu padrasto quando chegou no Rio de Janeiro. Viemos do norte e éramos muito pequenininhos. Todos melequentos. Ai, tadinhos. Somos em 5 irmãos. Meu padrasto, é isso, se apaixonou pela minha mãe de cara. Ela era uma mulher de parar o trânsito mesmo já tendo tantos filhos, tá? E eu chamo meu padrasto de pai, na verdade, e sempre foi assim, né? Ele, quando se envolveu com a minha mãe, era casado, muito bem sucedido, bonitão e elegante. Ele era casado. Bom, eu acredito que a minha mãe viu tudo isso e viu nele, mesmo que de uma forma errada, uma estabilidade financeira. A esposa do meu pai descobriu, pois ele passou a ficar frio e ausente com ela. Ela entrou numa depressão e acabou que adoeceu e faleceu. Poucos anos depois, minha mãe se casou com o meu pai e fomos morar no apartamento dele aqui no Rio de Janeiro, que era um apartamento na cobertura. E tudo foi mantido como a finada deixou. Por exemplo, lençóis portugueses, louças e móveis, era tudo dela. E assim ficou. Meu pai fez um quarto para nós numa parte do terraço. Era onde dormíamos e tinha uma triliche. Ele também montou uma piscina próximo a esse quarto. Numa madrugada, eu e minha irmã não conseguíamos dormir e lá pelas tantas ouvimos uns barulhos estranhos. Depois, um mergulho suave. Mas a piscina só tinha sido montada com 6 placas e não dava para dar esse mergulho todo. Ah, tá, ela era uma piscina rasa. Não dava para dar um mergulho assim. Ouvi passos e nessa altura eu já estava apavorada. Mas quieta, né? Fingindo que estava dormindo. E aí eu senti na minha testa, na parte lateral, umas gotas caindo. Como se tivesse de propósito alguém ali me molhando. Ana, eu rezei tanto. E o mais estranho é que a minha irmã também ouviu esse mergulho. Essa minha irmã ouvia panelas bater, talheres, passos de salto alto pela casa. Eu via vultos e ouvia sempre alguém chamar. Fomos embora dali por outros motivos, mas até hoje esse apartamento fica vazio. Ninguém consegue ficar lá. Nem consegue alugar o apartamento.
O meu pai, ele faleceu... Gente, meu pai faleceu com 100 anos e 7 meses. Minha mãe? Bom, ela está doente e o dinheiro da pensão do meu pai parece que foi amaldiçoado, pois ela não consegue usufruir desse dinheiro. Um beijinho para vocês e depois eu conto outras experiências. Gente, será que era a viúva, não, ele que era viúvo. Será que era a ex-mulher dele que ficava por ali? Será que era dela os vultos, o barulho do salto alto? O mergulho na piscina, e aí quando ela disse que sentiu as gotas caindo no rosto, eu já imagino o fantasma molhado, parado assim em cima dela, com aquelas gotas por estar todo molhado, pingando, caindo, né? Ai, meu Deus. Mas pensa bem, se você fosse a ex-esposa que tivesse talvez um pouco brava, falando, nossa, agora eles estão usando as minhas coisas na minha casa, e isso pode ter deixado realmente o espírito dela um pouco insatisfeito, um pouco triste, um pouco bravo, talvez. Pode ser que aconteça mesmo. Né? Pode ser. Bom, alguém já teve uma experiência parecida? Manda o relato pra gente. Vamos pro próximo. Quem bateu na minha porta? É uma moça também que nos conta. Olá, Ana e Assombrado. Sou de Pernambuco e me chamo Fulana. Tenho 15 anos e desde que me entendo por gente, costumo presenciar coisas assombrosas. Posso te dar de exemplos uma lista inteira de coisas que já me aconteceram. Dentre tantos casos que ocorreram comigo, o mais recente aconteceu tem cerca de poucos dias. Nesse dia, eu tinha escola. Então, eu levantei cedo, arrumei o café da minha mãe e do meu irmão, que passariam o dia fora, e após isso fui andando para a escola, pois não era longe. No caminho, senti que estava sendo observada. Virei para trás e procurei quem estava me olhando. Um pouco mais longe da rua que eu estava, havia 2 pessoas me encarando fixamente. Era um casal. O homem era alto, branco e tinha o cabelo vermelho sangue. Ele vestia uma roupa social escura, com um chapéu preto. Estranhei aquilo de primeira, pois terno e chapéu preto, às 7h15 da manhã, no Nordeste, num calor de 30 graus. Das duas, uma. Ou era demônio ou era doido. A mulher era alta, pele morena, cabelo escuro e longo, com um vestido branco curto. Estranhei da mesma forma, mas não dei muita bola. Voltei ao meu caminho, pois já estava na rua da escola. O tempo passando e a sensação de ser observada continuava ali, mesmo estando em aula já. Eu não ousei sair da sala nem nos intervalos. Na volta para casa, me enfiei no primeiro grupinho que ia em direção ao meu bairro e fui com eles. Cheguei em casa, tudo escuro. Eu estava sozinha ali. Coloquei minha mochila no sofá, tranquei a porta, fiz e comi um sanduíche, tomei um banho, deitei no meu quarto e fiquei deitada vendo vídeos durante umas 2 horas. Quando foi mais ou menos umas 8h30 da noite, por aí, escutei o barulho de chaves da minha mãe. O som do salto dela, do sapato dela, ouvi a porta abrindo, ouvi barulho de sacolas e o micro-ondas sendo ligado. Estranhei o horário, mas levantei para pedir uma bênção e perguntar se ela queria alguma coisa. Quando escuto ela, ou o que quer que seja aquilo, quando escuto ela bater na minha porta chamando pelo meu apelido mais íntimo. Ei, Su! Abre a sua porta, querida! Vem dar um abraço na mãe. Ana, eu gelei. Eu não abri a minha porta de jeito nenhum. Minha mãe chegaria tarde da noite e ela não me chamava de Su. Depois de horas jogada na frente... Depois de horas jogada na frente da porta... Depois de horas jogada na frente da porta em silêncio... É isso? A presença daquilo foi embora, mas ainda sentia o clima pesado. Pouco tempo depois o meu irmão chegou e depois dele a minha mãe chegou de fato. Eu não contei nada para eles, pois já devem estar cansados de tantos relatos que eu já contei.
Mas, gente, tinha que falar. Então, tudo aquilo que você ouviu não era sua mãe chegando. Era alguma coisa se fazendo passar por ela ou era ela de outra dimensão? Peraí. Ela chamou você por aquele apelido mais íntimo, mas ela nunca te chamava assim, é isso? A sua mãe de verdade nunca te chamava pelo seu apelido mais íntimo. Gente do céu, será que é mais um daqueles casos? Porque tem vários casos assim, né? A pessoa tá lá, escuta aquilo que é comum pra ela, da pessoa chegando, você fala, agora a pessoa chegou, tal. Escuta, às vezes, conversando, tal, e de repente você vai ver, não chegou ninguém. A pessoa vai chegar só depois, aí você fala, opa, o que foi isso então? Quem era? Por que com a mesma voz, com as mesmas coisas? Por isso que eu falo que é um negócio de tempo e espaço, sei lá, de outra dimensão, como se na outra dimensão ele tivesse chegado e ela tivesse chegado, mas ao mesmo tempo, nessa outra dimensão era comum ela chamar por esse apelido, te chamar por esse apelido. Ai, gente, eu não sei. Próximo relato. Desdobramento macabro. É uma moça que nos conta. E acho que agora os próximos 3 relatos são dessa mesma moça. Desdobramento macabro. Oi, Ana e assombrados, volto para contar dessa vez uma série de pequenos relatos que aconteceram comigo. Eu sou muito fã do canal e já tive vários relatos contados por você. Obrigada pelo respeito e seriedade com que vocês tratam esse tema. É muito importante para nós que passamos por esse tipo de experiência ter esse espaço de escuta e interação. E sem mais delongas, isso aconteceu em 2016. Eu tinha 23 anos de idade e era o meu primeiro ano morando sozinha, com o meu filhinho felino de 4 patas, que aqui vou chamar de Abel. Morávamos em um apartamento bem pequeno, composto por uma sala com cozinha americana, um quarto e um banheiro. No dia em questão, eu estava no meu quarto assistindo a uma série. Comecei a cochilar. E de repente acordei, entre aspas, para ir ao banheiro, mas tudo parecia diferente. O meu apartamento estava com uma penumbra estranha e eu sentia um frio muito grande. Quando me levantei para ir ao banheiro e passei pelo Abel, ele me estranhou e rosnou para mim, sabe? Algo que nunca tinha acontecido e nunca mais voltou a acontecer, né, depois desse episódio. Pois bem, fui ao banheiro e quando voltei para o meu quarto, eu vi uma cena que nunca vou esquecer. Quando olhei para a cama, eu estava lá, dormindo. Na hora eu me arrepiei, mas não foi só isso, não. Além de mim, também havia uma garotinha na minha cama. Ela devia ter uns 2 ou 3 anos de idade e estava ajoelhada na cama, de costas para mim, olhando pela janela. O meu susto foi tanto que na hora eu acordei, entre aspas, ou acordei de verdade, sei lá, né? Eu voltei pro meu corpo, como eu acredito que foi, né? E eu estava exatamente na mesma posição que me vi dormindo, mas a garotinha não estava mais lá. Levantei e o Abel estava em cima da geladeira, exatamente do mesmo jeito que eu vi no tal sonho. Mas dessa vez ele não me estranhou. Semanas mais tarde, fui a um terreiro que eu frequentava e ainda frequento quando possível. Lá me foi revelado que aquela garotinha tinha sido atraída pelo sentimento de tristeza que eu estava na época. Era um período difícil e eu andava deprimida. Lá no terreiro mesmo encaminharam o espírito daquela criança e eu nunca mais voltei a vê-la. Gente, olha só, são coisas que a gente só vê quando tá do lado de lá, é quando tem esse desdobramento, quando você tá em viagem astral, quando você tá sonhando. Então, no caso, ela tinha total consciência de que ela estava por ali, ela lembra, né, era o exato local, só que um pouco mais escuro. E ela conseguiu ver o corpo dela na cama e outra pessoa junto, uma menininha, que foi atraída pela tristeza. Nossa, então cada sentimento nosso pode atrair coisas afins. Então, se a gente se sente triste, para baixo, nesses momentos, o risco é alto da gente atrair espíritos que estão nessa mesma vibração. Isso pode piorar o nosso caso, né? A nossa tristeza,
braveza, né? Então a gente tem que sempre tentar oba, oba, oba. É difícil, né? Somos seres humanos. Não dá pra estar o tempo todo no oba, oba. A gente tenta, mas... Próximo relato. Doppelganger ou espírito obsessor. É a mesma moça que nos conta. Esse relato aconteceu no mesmo ano e no mesmo apartamento. Era uma noite de sexta-feira e eu estava tomando uma cervejinha com os amigos. Nesse prédio, assim como em boa parte dos imóveis na minha cidade, não tem garagem. Então os carros dos moradores ficavam na rua, em um comércio próximo. Outros amigos estavam chegando, então eu desci para recebê-los e uma das minhas amigas, que vou chamar aqui de Carla, me acompanhou, foi comigo. Eu e a Carla estávamos lá embaixo quando eu olhei para o meu carro, que estava parado próximo a nós. Lá, no banco do motorista, eu me vi. Era uma outra eu, dentro do meu carro, olhando para mim e fazendo caretas. Vale lembrar que, embora eu estivesse bebendo, não era nada assim demais para causar uma alucinação dessa, né? Naquela noite fizemos uma galinhada com pequi, uma limonada suíça e tinha algumas cervejas para acompanhar. Nada que pudesse fazer com que eu tivesse alucinações. Quando eu vi aquela imagem, eu congelei. Peguei no braço da Carla e falei com ela. E pro meu espanto, ela também estava me vendo dentro do meu carro, fazendo caretas. Ela também viu. Gente, só de relatar isso eu fico arrepiada. Em alguns minutos, os amigos que estávamos esperando chegaram e subimos. Não comentamos com mais ninguém, mas até hoje eu tenho medo de olhar para dentro do meu carro quando eu tô fora e me deparar com aquela figura novamente. Gente, que coisa estranha, o que é isso? Temos relatos aqui também de pessoas que já se viram. Eu lembro de um moço que parece que tinha relatos, né, de que a pessoa passava e falava, nossa, mas eu te vi em tal lugar. E aí o outro falava, nossa, você estava em tal lugar, eu falei pra você, você nem me olhou, tal. Ele falou, gente, o que tanto esse povo me vê que eu não tô nesses lugares? E aí um lugar que era recorrente a galera falar que via ele, era um tal ponto lá. E ele resolveu passar de carro lá. E passar de carro na frente desse lugar. Um dia ele passou e viu. Ele falou, o cara é igualzinho a mim. Até a mesma roupa, se não me engano. Agora eu não lembro direito. Mas aí ele falou, eu vi o meu doppelganger? Alguma coisa assim? Agora isso, gente. Mas, poxa, fazendo careta, então era alguma coisa que ainda tava debochando dela? Será que é um espírito querendo se fazer passar por ela? E por que se mostrar assim? Mas a amiga também viu. Ai, que estranho. Se alguém souber de alguma coisa ou tiver uma história parecida, manda pra gente, que é muito estranho essas coisas. Ou se alguém souber explicação também, manda também aqui nos comentários, tá bom? Próximo relatito. Deixa eu só ver aqui. Ok. Próximo relato. Próximo. O aviso de Maria Padilha. E é a mesma moça que nos conta. Essa história aconteceu alguns anos antes dos relatos anteriores, por volta do ano de 2014. Na época, eu fazia faculdade pela manhã e estagiava à tarde e à noite. Os meus horários eram bem corridos e eu ainda fazia alguns freelas por fora. Ou seja, invariavelmente eu estava bem cansada. Era uma quarta-feira de manhã e eu fui para a aula de carro. Não tinha dormido mais do que 4 horas na noite anterior, porque eu estava fazendo um trabalho freelance, né? Eu estava fazendo um freela até mais tarde. Da faculdade, eu iria direto para o estágio, onde almoçava e ficava até umas 7 da noite. Pois bem, naquele dia eu cheguei na faculdade às 8 da manhã e descobri que o professor havia faltado. E pensei, né? Vou para casa dormir mais um pouquinho até a hora do estágio. Na hora que eu estava me preparando para ir embora, escutei claramente no meu ouvido: não vai para casa, dorme no carro. Intrigada, resolvi obedecer.
Deitei ali no banco de trás, me cobri com a blusa de frio e tentei cochilar. Quando vi, já eram umas 10h30 da manhã. Então decidi pegar o caminho de casa. De repente, almoçar para lá e ir para o meu estágio, né? O trânsito estava pesado. Estranhei porque naquele horário o trecho era bem tranquilo. Vi carro de bombeiro passando, vi polícia e o rabecão do IML. Aí eu me arrepiei toda. Quase 1 hora de engarrafamento depois, passei pelo acidente. Um ônibus havia perdido o controle e praticamente passado por cima de um carro que vinha normal em sua faixa. O motorista morreu na hora. Na época, eu nada sabia sobre entidades da Umbanda. Tempos depois, me foi revelado que Maria Padilha é a minha guardiã espiritual e que foi ela que me deu aquele livramento, que falou para não ir para casa, para dormir no carro, porque seria naquele momento que ela estaria na estrada também, aquele acidente poderia envolvê-la. E é isso, Aninha, hoje eu vou parar por aqui, em breve mando outros relatos. Muita alegria e luz para sua família e todos os amigos assombrados que acompanham o canal. Um beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Eu fico pensando como que deve ser esses avisos, né? Você escuta claramente uma pessoa falando, porque eu sei que tem uns que vem na sua cabeça, sabe? Aquele negócio, não vá por ali. É quase que é uma mistura de sentimento com um pensamento intrusivo, eu não sei, sabe? Mas não chega a ser uma voz escutada pelo ouvido. Mas algumas pessoas relatam que ouvem uma voz claramente, como se escutasse com o ouvido mesmo. Isso daí eu nunca ouvi, não. Bom, então vamos agora para o próximo e último relato desta coletânea de relatos de hoje. Enfermeiras fantasmas de 1920? Esse já é uma outra moça que nos conta. Oi, Aninha, tudo bem? Bom, acompanho o canal Assombrado desde 2017, sou membro, sou viciada no canal, você já contou um relato meu e eu fiquei super feliz. Bom, mas vamos ao relato de hoje. Aninha, eu moro em Ponta Grossa, no Paraná. Tenho 22 anos, mas essa história aconteceu em 2006, quando eu tinha 7 anos de idade. Meu avô paterno estava doentinho há algum tempo já e precisou ser internado num hospital antigo aqui da cidade. Como eu era pequena, não podia entrar no quarto para visitá-lo. Então eu sempre ficava na recepção sob os cuidados das recepcionistas, esperando os meus pais terminarem a visita. Então, tecnicamente, eu ficava sozinha, pois as recepcionistas apenas me olhavam de vez em quando. Um dia, porém, eu fiquei brincando em uma parte da recepção que ficava fora do alcance do olhar das atendentes. Logo que me dei conta de estar completamente sozinha lá, acabei ficando com medo. Parecia que não tinha ninguém próximo a mim. Foi então que 2 enfermeiras, trajadas com sapatos de salto baixo, saia branca um pouco abaixo do joelho, uma camisa de manga curta e aqueles famosos chapéuzinhos, sabe, de enfermeira dos anos 20, com uma cruz vermelha no meio. Elas vinham empurrando um carrinho de inox com medicamentos. Logo que me viram, pararam e perguntaram onde estavam os meus pais e quem estava internado. Eu respondi o que a minha mente de 7 anos permitiu, né? E elas ficaram um tempo ali comigo brincando. E logo foram para outra parte do hospital empurrando o carrinho. E eu voltei a brincar sozinha por pouco tempo, pois logo os meus pais vieram e fomos embora. Na época eu achei super normal, tanto que nunca havia comentado nada com os meus pais a respeito disso, porque para mim na época foi normal. Mas nos dias seguintes que voltamos ao hospital, eu sempre reparava nas enfermeiras. E elas vestiam roupas normais, de hoje em dia mesmo. Sapato baixo, calça comprida, cabelo preso, absolutamente nada demais. Roupas normais. Somente anos depois, já com acesso à internet, que eu lembrei disso e fui pesquisar. E era impossível aquilo ser normal. O hospital
foi fundado em 1922. E esses chapéus aí não são mais usados desde 1970. Será que algo ruim iria acontecer por eu estar sozinha e espíritos antigos do hospital vieram cuidar de mim? Minha vida toda é cercada por acontecimentos estranhos. Eu tenho muitos outros relatos para enviar para vocês, espero que tenham gostado. Não é nada tão assustador, mas é interessante. Obrigada, Ana, um abraço. Um abraço para você, muito obrigada. Sim, muito interessante. O que me veio à cabeça é que essas mulheres estão trabalhando no hospital, só que do lado de lá, desde a época, dessa época aí dos anos 20, dos anos 30, 50, 60, eu não sei, porque eles foram usados até 1970, é isso? Então, pode ser na década de 60, de 50, de 40, de 30 ou de 20, né? Então, será que essas enfermeiras trabalharam muito tempo naquele hospital e continuam trabalhando mais do lado de lá? E aí elas encontraram você, viram que era uma criança sozinha e resolveram ajudar. Porque a gente vê muitos relatos de médicos que se foram, mas ainda estão por lá para ajudar os encarnados, enfermeiras, fantasmas que aparecem assim, ajudam e depois ninguém conhece quem é. Então parece que tem uma galera que trabalhou mesmo na área da saúde, né? Vai saber que enfermeira, médicos e tal, que continuam nesses locais ajudando espiritualmente, ou às vezes até ali aparecendo para todo mundo, entre aspas, ver, né? É muito interessante isso. Muito legal. Eu acho que elas trabalham lá mesmo desde a época do desencarne delas, que, né, já tinham trabalhado e continuam trabalhando. Interessante isso, né? Trabalhando o lado espiritual no mesmo lugar. É possível isso? Vocês que entendem mais a respeito, deixa aqui nos comentários. E se tem uma história para contar, manda o relato pra gente, ok? Esta foi a coletânea de relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!